Estamos aqui hoje com César Martins. Tudo bem, César? Oi, Jaque, boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia. Eu gostaria de pedir você para contar um pouquinho pra gente sobre quem é o César. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Sou César, tenho 34 anos, sou casado há 2 anos aproximadamente, é, moro em São Paulo, sou de São Paulo, vivi a minha vida toda aqui em São Paulo. Hoje, falando em questão de carreira, eu atuo numa empresa de tecnologia, sou gerente de FP&A nessa empresa de tecnologia. Gosto muito de fazer atividade física, academia, ler livros, viajar, principalmente para praia. Gosto bastante de ir para praia. Gosto de séries, filmes, cinema. Então, eu tento sempre relaxar um pouco a mente, porque a gente aqui no em finanças, né, sempre está com a mente fritando um pouco. Então, sair, espairecer, uma atividade física sempre me ajuda muito a dar clareza ali no dia a dia. Ai, bacana. E como você começou a sua jornada no FP&A? Quais que foram assim as principais etapas para você chegar até a sua posição atual de gerente em uma empresa? É engraçado porque eu nunca pensei em FP&A na minha vida. Inclusive, é um termo até que no passado não se ouvia muito, né? FP&A acho que está mais em alta agora, o pessoal fala muito ali de FP&A. Mas quando eu comecei, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito ali de finanças. É, Comecei minha carreira em banco e é engraçado que na faculdade eu odiava contabilidade, né? E uma das bases ali de FP&A acaba sendo a contabilidade. Sim. Até reprovei em contabilidade na faculdade, reprovei 2 vezes ali. Não era uma matéria que eu gostava, mas é porque a contabilidade da faculdade é totalmente diferente da contabilidade ali do dia a dia, né? Então, eu fui para o setor bancário, mas não em FP&A, comecei ali na parte de mesa de ativos de banco, é a parte que faz precificação de ativos, então empréstimo para empresas, empresas grandes. Comecei ali no Safra. Passei em algumas áreas ali do banco, né? Então trabalhei em mesa de ativos, trabalhei no crédito imobiliário, trabalhei no Safra Pay, que era uma adquirente ali do Safra, mas nunca no setor ali de FP&A, sempre na parte ali de precificação. E nesse meio tempo eu fiz um MBA em finanças e esse MBA em finanças era muito focado, fiz no IBMEC, ele era muito focado em finanças corporativas. E aí eu comecei a gostar bastante, porque era uma contabilidade diferente, era uma contabilidade mais estratégica, de você ver ali desempenho da empresa, você ver alguns indicadores, o que mexe, o ponteiro ali da empresa, essa visão assim mais macro estratégica. Então, aí eu comecei a gostar dessa parte de planejamento, indicadores. E uma das pessoas que trabalhava comigo ali no Safrapay, ela foi para ser coordenadora da Midway, que era o banco da Riachuelo. E a Uhum. Midway, na época, não tinha uma área de planejamento, eles nem chamavam FP&A, eles iam criar uma área chamada planejamento estratégico. Era muito comum também antigamente ter essas segregações dentro da empresa, não chamar, algumas chamavam de FP&A, outras de planejamento estratégico, outras de PIC, que era planejamento e controle. E a gente trabalhava junto e ele me chamou e falou: Ó, eu acho que vai ser uma oportunidade boa para você, essa parte, essa área ali de planejamento é uma área importante para se ter ali no seu currículo, porque você tem uma visão macro da empresa, você começa a entender como que funciona. E aí eu topei o desafio. Eu fui para lá para ajudar ele a estruturar essa área de planejamento e aí acabei me apaixonando, né, pelo FP&A, porque primeiro que você entende a empresa como um todo, você entende você tem a visão 360, né, da empresa. Você tem um contato com todo mundo ali da empresa, tem uma área bem dinâmica, apesar de muitas vezes você estar imerso ali em planilhas, mas você tem que ter contato com todo mundo para entender como que está funcionando, qual que é a estratégia da empresa, para onde a empresa quer ir, o que ela tem que fazer para chegar onde Uhum. quer chegar. E então aí eu
me apaixonei, comecei a estudar bastante ali sobre FP&A, entender como que funcionava, quais eram os skills necessários. E aí foi até um ponto ali que eu refleti bastante, porque às vezes você vê assim, muitas vezes você vê que tem um movimento assim de mercado que tá todo mundo indo para o mesmo caminho, mesmo lado, e às vezes você sente que não é aquilo que você quer. E eu peguei bem a época que estava muito em alta ali a parte de SQL, base de dados, e eu nunca gostei muito dessa parte ali de programação. E eu vi que talvez o mais importante ali não era nem saber isso, mas saber comunicação, traduzir os números. Então eu fui mais para uma outra vertente. Comecei a estudar mais sobre comunicação, storytelling, como fazer apresentações. Então eu acabei indo mais para desenvolver essa parte de soft skills do que para essa parte de hard skills de base de dados, de banco de dados, por exemplo. E foi super positivo, porque depois eu acabei indo pro banco BV, numa área ali de FP&A, que era parceria com a Neon, então o BV tinha uma parceria com a Neon, então contato ali com o CEO da Neon, todos os diretores ali do banco, então ter esse contato ali com o board era bem positivo e saber a comunicação também era bem positivo. Então tinha pessoas ali que eram tão boas quanto eu tecnicamente, mas na hora de falar, de apresentar, dava uma travada e no fim do dia, quem tá ali, quem conversa, quem comunica, quem consegue traduzir o número, quem consegue juntar as áreas, mostrar o direcionamento da empresa, acaba se sobressaindo. E fiquei mais ou menos um ano ali no BV, e depois surgiu uma oportunidade para um setor totalmente diferente do que eu já tinha vivenciado na minha vida. Então, eu sempre trabalhei em banco e teve uma oportunidade para uma empresa que chama Azup, que é uma empresa de tecnologia, empresa de consultoria em tecnologia, pertence ao grupo Itaú, ela foi adquirida em 2021, se eu não me engano. Quando eu entrei, ela já era do grupo, né? Então ia para um setor totalmente diferente do que eu já tinha vivenciado na minha vida. E esse é até um ponto que eu acho que é importante para as pessoas, não ter medo. Sempre que você tiver um desafio que dá aquele frio na barriga, vai que tudo dá certo, né? Tudo se encaixa, ninguém entra sabendo de tudo, então no começo vai dar esse frio na barriga, porque você fica meio perdido para entender como que é a mecânica, a dinâmica da empresa, o que os indicadores são outros, as visões são outras, mas assim, é coisa de 2, 3 meses você já está dominando, então muitas das vezes que você sente esse frio na barriga, tem um receio, não tenha medo, vai, encare que no fim tudo dá certo. E foi o que aconteceu. Eu fui, e dentro da empresa acabou surgindo diversos desafios, todos os desafios eu fui aceitando e acabei crescendo dentro da empresa. Então, a empresa tinha uma dependência muito grande de receita em um único cliente, e aí só que não tinha nada de precificação, não tinha uma área de precificação, não tinha uma área de governança ali de precificação também para fazer agendas e tudo mais, e eu acabei assumindo essa parte, peguei e criei a área, ajudei a criar ali, então isso acabou ajudando muito porque estava em alta ali na empresa, acabei tendo contato com muitas pessoas ali dentro da empresa, você acaba sendo conhecido, e é aquilo, quem não é visto não é lembrado. Então, se você está sempre ali participando das agendas importantes, tem o contato com as pessoas importantes, então você acaba sendo lembrado. E foi super positivo, porque depois que a gente começou a evoluir essa parte, a empresa cresceu muito receita em diversos clientes, conseguiu diversificar. A gente criou simuladores ali para os vendedores utilizarem, então acabou tendo muito mais dinâmica ali para as propostas. Eu tinha muito contato ali com todos os C-levels da empresa, e inclusive quando tinha apresentação, que normalmente era a nossa diretora que apresentava, ela sempre dava espaço e eu gostava e apresentava ali, então você vai também criando essa maturidade até que um momento ali, mais ou menos uns 2 anos atrás, um ano e meio atrás, surgiu a oportunidade da área ter um manager que a área não tinha, e eu fui a pessoa escolhida. Então, eu sempre tive essa vontade ali de gestão de pessoas. É lógico, eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de ler, né? Então, sempre li muitos livros sobre gestão ali de pessoas, mas na prática é totalmente diferente. Aí cai naquilo.
você fica com receio, dá o frio na barriga, mas sem cara, e você só vai conseguir ultrapassar essa barreira quando você está ali dentro da atividade, da empresa ou do escopo que você deseja e, e aprendendo com seus erros ali no dia a dia. Então, acho que na minha carreira eu sempre fui uma pessoa que aceitou muitos desafios. Então, sempre quando via desafios que geravam oportunidades, eu aceitava, mesmo muitas vezes, como eu disse, logo que eu entrei na empresa, eu não sabia absolutamente nada sobre a empresa. Surgiu esse desafio para fazer uma precificação que seria o principal desafio da empresa que ela queria. Eu topei sem saber de nada e fui, e foi indo e deu certo. Então, acho que o mais importante ali é sempre aceitar coisas que você vê que faça sentido para sua carreira também, que é outro ponto, não aceitar qualquer coisa também, Uhum. porque algo que me fez virar a chave também é que antes nas empresas que eu estava, principalmente no meu início de carreira ali no Safra, eu aceitava qualquer atividade, porque achava que quanto mais atividade eu pegasse, mais eu ia ser exposto, ia conseguir algo. E eu via que não estava caminhando a minha carreira. Até que eu li um livro que chama Essencialismo, e ele fala muito disso, de você saber absorver o que é essencial e saber dizer não para as coisas que não têm utilidade. Então, muitas vezes você pega uma atividade que não vai ter utilidade nenhuma, não vai agregar nada para a sua carreira, não vai agregar nada para o seu conhecimento, mas você acaba aceitando só para ter mais escopo, só para ter mais atividades, e nem sempre isso é positivo. Então, você também saber escolher o que você quer e ver se faz sentido para sua carreira ou não. Eu acho que isso daí é fundamental para você crescer dentro da empresa. Ai, muito bacana. E você falou, assim, deu uma aula pra gente, né, de como construir uma carreira de uma maneira bem, assim, estratégica. Porque eu Uhum, achei muito interessante você falar que em vez de focar em ferramentas, você foi focar em como usar aquelas ferramentas, sim, como ferramentas, uhum, mas foi mais para questão de entender como gerenciar, como tirar daquelas informações, igual você comentou do storytelling, né? Que é tirar daquelas exa- informações, os insights, as coisas que você poderia usar para ajudar a empresa a crescer, para ajudar o negócio como um todo, né? E isso é muito bacana. sim, Eu sim. também li esse livro, Essencialismo, e Essencialismo, sensacional. Eu né? adorei. Ele é É um muito bom, ele. desafio diário, né? Porque eu falo Exato. muito isso, porque a gente falar não para as coisas que a gente não gosta é muito fácil, eu tenho muita facilidade. Mas muitas Uhum, vezes é aquela coisa que você quer saber, mas se você quer fazer, mas você sabe que aquele momento, se você pegar aquilo ali, você vai estar deixando de fazer outras coisas que vão te ajudar muito mais na sua carreira. É um desafio diário. exatamente. Não, e hoje a gente vive num mundo de muita informação, né? Uhum. Então, assim, você é bombardeado por informações o tempo todo, essa questão também de produtividade. Então, você tem que também saber o seu limite, até onde você vai, que nem você comentou, né? Então, às vezes você tá já com sua capacidade no máximo e aí você quer pegar mais alguma coisa, no fim do dia pratos vão cair. Então, você tem que saber escolher qual prato você quer equilibrar na sua balança, né? É verdade. E além da sua formação acadêmica, você falou que gosta de ler bastante, gosta de fazer atividade física. E eu sei que você é um atleta amador, que você vai contar pra gente. Quais são as outras habilidades e experiências que você acredita que foram importantes, que são aquelas que você não aprendeu na faculdade nem em nenhum curso formal? Ó, eu acho que já pegando um gancho, né? Eu sempre, como você disse, eu sempre gostei muito ali de atividade. Eu participei há 2 anos atrás de um campeonato de fisiculturismo ali para pessoas que não usam hormônio. Então é bem desgastante. Você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita dedicação, foco, fazer as coisas quando você não quer fazer. Então acho que e isso acaba influenciando para a vida. Então você tá ali num momento que você tem que seguir exatamente um cronograma, você tem que, sua alimentação, seu treino, tudo certinho, você não pode errar, tem que ter dedicação. Imagina que isso é durante meses que você faz uma preparação. Então, é bem cansativo, exaustivo. Tem hora que você pensa, putz, por que que eu tô fazendo isso? Será que vale a pena? Mas aí você vai, faz e no fim do dia, o que, independente
de ganhar ou não, só de você conseguir fazer chegar ali no resultado final já é super positivo. Isso você acaba transbordando para tudo. Então, aquele estudar um pouquinho a mais, aquela trabalhar um pouquinho a mais para finalizar algo, isso acaba influenciando, você acaba tendo mais essa garra, essa disciplina, né? E acho que uma coisa que assim me ajudou muito, que aí além do trabalho, eu sempre gostei, não que eu sempre gostei, mas teve um momento ali uns 7 anos atrás que eu lia muito sobre filosofia. Eu gostava muito ali de filosofia e uma das filosofias que eu gostei bastante, que eu até fiz curso, estudei, é o estoicismo. E eu acho que é algo que é super relevante e ajuda ali na carreira, porque primeiro que você acaba entendendo que você não tem controle sobre quase nada. Então você pensa que tem controle sobre tudo, mas não tem controle sobre quase nada. E aí você saber identificar o que você tem controle e focar naquilo é muito mais saudável, importante. Aí eu tô falando não só de para ter resultados no trabalho, mas também para ter uma saúde mental, para saber que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você deseja. Você pode fazer o seu melhor, mas às vezes o resultado não vai ser aquele, e tá tudo bem. Você não tem controle sobre o resultado final. Você tem o controle sobre como você vai reagir a esse resultado final. Então, sobre isso você tem controle. Então, eu acho que o estoicismo me ajudou bastante ali no decorrer da minha carreira a ter mais discernimento, a pensar com mais calma, a não entrar em desespero, a respirar, entender, planejar. Então, acho que esse é um ponto assim que me ajudou muito ali não só na carreira, mas também pessoalmente, né, na vida. Uhum. Ai, que bacana. E nesse mundo doido que a gente vive hoje em dia, né? Tudo mudando o tempo todo, se a gente não parar, respirar e ver o que é realmente importante, a gente dá uma pirada. E saúde mental, como você falou, hoje em dia é uma coisa muito importante, porque sem saúde você não consegue fazer nada. E a cabeça da Exato. gente, hoje em dia, é o que eu vejo que está mais exposto às variações de ambiente, a gente sofrer bastante com isso, né? E qual que foi assim o impacto, uma mudança que você teve assim, de mentalidade que você falou, poxa, agora deu aquele clique, alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou mesmo aquele clique que alguém te falou, você falou, nossa, agora eu entendi, que te ajudou a mudar e fazer você caminhar na direção que você queria de uma maneira mais efetiva. Não, legal. Eu acho que foi no início da minha carreira, quando eu estava ali no Safra. Eu fiquei por muitos anos ali dentro do banco, mas sem conseguir crescer e evoluir. E aí eu ficava me martirizando muito, ficava tipo meio bravo e tudo mais. E só que eu percebi que eu estava muito responsabilizando o meu gestor, sabe? Deixando o meu gestor tomar conta da minha carreira. E aí eu comecei a pensar, refletir o que que eu estava fazendo de errado, o que que era. E aí que me deu um estalo, um insight. Eu falei, cara, não é ele que tem que gerir minha carreira, eu tenho que gerir minha carreira. Se eu estou esperando que eu vou ficar parado aqui sem fazer nada, só fazendo o que é o que tem aqui de escopo e esperar ele ter oportunidade para ele fazer que eu evolua, eu vou morrer aqui dentro, não tenho o que fazer. E aí eu comecei, fiz o MBA, fui para fora estudar inglês, comecei a me aperfeiçoar, vi quais eram os caminhos que eu queria para evoluir, e aí a vida começou a destravar e deslanchar, e assim, eu sou muito grato porque eu tive, apesar do meu início de carreira, eu senti que foi um pouco travado, do meio para frente foi muito rápido a minha evolução. Tipo, eu fui crescendo muito rápido, foi bem assim meteórico assim o meu crescimento. E acho que foi muito por conta disso. E também teve uma pessoa que trabalhou comigo que foi o meu gestor. E comecei o mundo da voltas. E hoje eu sou gestor dele. É muito doido, né? Comecei o mundo corporativo da voltas. E ele me falou. é, Independente da situação, se você não está contente ali no seu trabalho, se você acha que você não é valorizado, faça o seu melhor porque um dia vão te enxergar. Então, seja aqui, seja em outro lugar. Então, se você faz o seu melhor, se você se prepara, quando a sorte vem, né, que é a oportunidade, você está preparado para agarrar ela. Então, muitas vezes a pessoa fica esperando
a oportunidade, mas não trabalha para estar preparado para essa oportunidade. Então, quando chega, aí não consegue e fala que teve azar. Então, eu acho que esse é um ponto ali fundamental, você sempre estar se preparando para o que você almeja. Então, por exemplo, vou até falar eu como um exemplo. Eu almejo um dia virar diretor financeiro. E para eu chegar nesse patamar, eu tenho que estudar bastante, tenho que me aperfeiçoar, comunicação. Então, eu já estou me preparando, participando do grupo, o grupo que tem pessoas extremamente inteligentes, sêniores, com troca de experiência, um grupo muito rico. Então, isso acaba contribuindo. Sei dos meus gaps técnicos que tem, não dá para, você não consegue saber tudo no decorrer da sua Uhum. carreira. Então, estou estudando também essa parte para que o dia que chegar a oportunidade eu esteja preparado. Porque se eu ficar só fazendo o que eu faço hoje e não fazer mais nada, o dia que tiver oportunidade, eu não estarei preparado, não vou conseguir abraçar a oportunidade e vou falar que tive azar na minha carreira. Então, por isso que eu acho que as pessoas têm que sempre ver onde elas querem ir, fazer um mapa mesmo, e o que ela precisa para chegar ali. E muitas vezes ela vai fazer tudo que precisa para chegar e não vai conseguir. E tá tudo bem, porque faz parte da jornada. Talvez ela não vai conseguir no tempo que ela quer. Ela quer daqui 5 anos, talvez aconteça daqui 10. Mas tá tudo bem. O importante é você é, traçar a jornada e ir trabalhando na jornada para tentar o que você almeja. Ai, bacana. E assim, você falou que demorou, eu achei que você aprendeu isso super rápido, porque, como você disse, né, você é uma pessoa super jovem, já tá num cargo de gerência, e não é tá num cargo de gerência porque tá. Você tá lá porque você sabe o que você tá fazendo, você tem uma experiência boa e você tá lá dominando o seu trabalho. Eu acho isso muito bacana. Que bom que você teve essa virada, que bom que você teve essa iluminação de perceber o que que você precisava fazer para chegar onde você queria, né? E se Não, você exatamente. pudesse. E, Hã? e, e até só te cortar rapidinho, e esse é até um conselho que eu dou, porque hoje em dia a gente tem, além de muita informação, a gente tem todo mundo com carreiras perfeitas, né, no LinkedIn. Então, muitas vezes a gente se compara muito, e isso faz mal ali para sua mente, para tudo. Então, um conselho que eu dou assim, não se compare, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem a sua trajetória, tem a sua história. Então, foque em você, pense só o que você quer, o que você almeja, e não se compare, porque isso daí é um veneno que você vai tomando dia a dia e só vai te adoecendo. É verdade. E se você, depois com essa carreira muito bacana que você tem até hoje, que eu acredito que ainda vai muito mais longe, se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Tem aquela coisa assim, que fala, nossa, eu devia ter mudado o meu caminho ali? É, então, isso daí é uma pergunta muito doida, né? Mas eu refletindo, acho que eu não mudaria absolutamente nada, porque todos os erros que eu cometi fizeram eu aprender, evoluir, crescer e no tempo que deveria acontecer. Tem um filósofo que eu sigo, que é o Clóvis de Barros, ele é brasileiro, ele é muito legal, ele tem uma narrativa muito boa, uma comunicação muito boa, e ele fala muito sobre isso, que as pessoas, elas pegam as tristezas que ela teve durante o caminho e pensa que seria melhor se tivesse feito algo diferente. Não aconteceria aquelas tristezas ou aquele arrependimento ou algo que você não gostou. De fato, não teria, mas teria outras tristezas de outros caminhos que você seguiria. Então, às vezes as pessoas acham que se eu seguisse outro caminho não ia acontecer o que aconteceu, ia ser melhor. Nem sempre, às vezes você vai seguir um outro caminho e você teria outros problemas, talvez aconteceria coisas até piores do que aconteceu nesse seu caminho. Então, eu acho que eu não faria nada ali de diferente. Acho que tudo que eu fiz me ajudou a crescer, evoluir a chegar onde eu tô hoje, que eu tô muito feliz onde eu tô e acho que eu tô num caminho muito bom. Então acho que por conta disso eu acho que eu não mudaria nada ali do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu agi, porque tudo foi um aprendizado.
É bacana. Essa pergunta me pegou quando eu respondi ela também, porque eu sempre falo, ah, eu queria ter mudado isso, queria ter mudado aquilo. Mas na hora que você vai analisar direitinho, que você começa a pensar, gente, não mudaria. É, Porque no dia a dia, falando fatos avulsos, a gente pensa que mudaria. Mas na hora que você começa a concatenar tudo e ver que você só chegou aqui por causa de toda essa jornada, eu acho que eu também não não, mudaria, não. não, e é muito doido isso, porque, por exemplo, ó, vou dar até o exemplo, quando eu tava já no meu ápice ali de não aguentar mais estar onde eu estava, né, porque, que eu falei, a carreira parecia que não estava caminhando, eu teve dentro da empresa, uma oportunidade para ir para uma outra área, que aí eu fui para o Safra Pay, ali dentro do Safra, é, e assim, eu já estava meio de saco cheio, eu tinha pensado várias vezes, já tinha recebido algumas propostas, já estava pensando muito em sair ali do banco, mas aí acabei ficando, e aí quando surgiu para ir para essa área, eu iria só com uma movimentação lateral, para uma área ali que era nova ali dentro do banco, era o Safrapel, eles estavam começando, tinha muito, eu via como uma oportunidade ali dentro do banco. Só que o fato de eu ir para lá fez eu conhecer uma pessoa que trabalhou, que foi meu par ali. Ela foi para ser coordenadora num outro lugar e me chamou para ir para a área de planejamento e graças a isso eu comecei na FP&A e foi, então assim, é muito doido isso, porque acho que tudo tem um propósito, né? Então se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse saído antes, que nem você falou, putz, se eu tivesse, sei lá, pensado mais na minha carreira no começo, tivesse saído antes, acho que talvez nada disso teria acontecido, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, talvez eu estaria, até em um outro setor, não teria conhecido o FP&A, não estaria no FP&A, estaria em um outro segmento. Então acho que tudo ali tem um propósito, uma razão para acontecer. É verdade. E você contou pra gente assim vários conselhos que você recebeu ao longo da carreira. Quando a pessoa fala comigo assim, ah, se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido, eu falo, gente, tem muita gente que paga para receber conselho. As empresas contratam conselheiro. E eu acho Aham. muito interessante, eu gosto muito de ouvir conselhos das pessoas. Tem uns que não são bons, você ignora. Mas tem uns que realmente te fazem pensar e você consegue mudar a sua vida, a sua trajetória através de um conselho. Me conta um Uhum. aí que você recebeu e que você falou assim: nossa, esse foi, me ajudou pra caramba. Um conselho assim que me ajudou, e eu acho que foi até um próprio é, insight que eu acabei tendo, comunique o que você, verbalize, né, o que você quer, porque a pessoa do outro lado às vezes nem sabe a sua intenção, o que você quer. Então, como eu disse no início, eu achava que estava dando tudo errado, mas eu também não verbalizava, não falava as minhas intenções. E depois com esse aprendizado, a cadeira que eu tô hoje ali de manager foi muito de conversas que eu sempre tive com a minha diretora, que eu falava, eu quero ser manager, eu quero assumir a cadeira quando eu tiver oportunidade. Eu quero eu sempre tive vontade de fazer gestão de pessoas. Então, assim, e o fato de verbalizar, você deixa claro para a pessoa a sua intenção. Se eu ficasse quieto, falasse, eu vou fazer meu trabalho aqui, vou fazer o meu melhor, porque quando tiver oportunidade, ela vai lembrar de mim. Nem sempre, porque se outra pessoa verbaliza, ela vai entender que a outra pessoa quer e não você quer. Então, acho que é muito importante você verbalizar, porque as pessoas não são adivinhas, elas não vão saber quais são as suas intenções, o que você está pensando. Imagina que o gestor, o diretor, ele tem 500 reuniões por semana, conversa com diversas pessoas, ele não vai adivinhar o que você quer. Então, acho que é super importante você verbalizar a sua intenção, pedir conselhos também para como chegar nesse caminho, porque dificilmente você consegue sozinho, né? Hoje você tem muito acesso às informações, mas a voz da experiência acho que é muito válida. Então, quando eu verbalizei que eu queria ser manager, eu perguntei para minha gestora na época quais eram os caminhos que eu deveria fazer. E aí ela foi me dando conselhos, livros, dicas. Então acho que é super válido você sempre verbalizar o que você deseja.
Ai, que bacana. É, a gente pensa que o óbvio a gente não precisa falar, mas precisa. Eu já passei Preciso. muito por isso também, de falar, gente, é óbvio que a pessoa está percebendo, na minha vida mesmo, com minha família, não é possível que ele está pensando. Muitas vezes tá, você começa a perceber que a pessoa muitas vezes não é óbvio para ela, é óbvio para você. Mas para ela, ela pensa de uma Exato. forma diferente, ela enxerga o mundo de uma forma diferente e ela não vai adivinhar o que está passando na sua cabeça, na verdade. Sim, não, com certeza. E você já deu um monte de conselho pra gente. Eu tive uma aula aqui hoje, estou super feliz com tudo que você falou, com tudo que eu estou aprendendo aqui hoje. Mas eu queria que você deixasse um último conselho aí pra gente, para o pessoal que está começando, principalmente, né? Porque quem está começando sempre está naquela ânsia de conseguir tudo rápido, de conseguir tudo, pegar atalhos, e muitas vezes não existem atalhos. Qual que é o conselho que você dá para todos nós? Um conselho que eu acho que é válido assim para todo mundo é faça a gestão da sua carreira. Acho que esse é o mais importante ali de tudo para você não ter nenhuma frustração. Faça a gestão ali de você mesmo. Sempre pense ali em você, o que você precisa fazer e se prepare para quando a oportunidade aparecer. Então, esteja sempre preparado para a oportunidade. Então, por exemplo, se você deseja na sua carreira daqui um ano, 2 anos, virar um coordenador, virar um gerente, virar um diretor, seja o que for, comece já a trabalhar agora o que você precisa para chegar lá. Para daqui 2 anos você estar preparado. E pode acontecer, e também você saber lidar com o tempo. Então pode acontecer que no seu tempo não aconteça, é, mas você está preparado. E aí depois, com certeza, uma oportunidade vai surgir e você vai conseguir agarrar tranquilamente. Então acho que para finalizar de conselho, seria é isso, se prepare, faça a gestão da sua carreira, mas também esteja preparado para lidar com as emoções, com as ansiedades. Eu acho que fazer uma autorreflexão, fazer uma meditação ali para refletir sobre os seus sentimentos, acho que é super importante também para não gerar frustração, para não gerar raiva, ansiedade, você saber ali lidar com o tempo. Acho que você tá no mudo. Bacana, Ah, César. Gostaria de te agradecer muito por essa oportunidade aqui que você deu para gente de aprender tanto com você. Foi realmente uma aula, coisas assim que muitas vezes na faculdade a gente não aprende, mas conversando com outras pessoas a gente consegue aprender muitas coisas legais. Muito obrigada por participar hoje com a gente. Eu que agradeço, já que é muito bom o bate-papo e a gente continua ali trocando figurinhas no grupo e até para finalizar assim, quem for assistir, eu aconselho muito quem tem a vontade ali de participar do grupo. Eu acho que é uma baita oportunidade, tem muito aprendizado ali, muita troca. Até estava conversando com a Jaque antes da gente começar. Era algo que eu sentia muito, porque quando eu trabalhava no banco, os bancos se falam muito. Então, normalmente, quando não estava em áreas ali de FP&A, mas você vai, conversa com pessoas de outro banco, como que está acontecendo, o que está acontecendo, como o mercado está indo. E no FP&A eu senti um pouquinho dessa dificuldade de fazer essa troca com as pessoas. A gente vivia muito no nosso mundo. E aí acho que o grupo vem muito nessa vertente também de fazer essa troca entre as pessoas. Aí você vê que você não tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo com as dores muito parecidas. Então, assim, acho que e também trazendo as soluções. Então, acho que esse grupo assim é muito enriquecedor. Se você tem vontade, acho que vale muito a pena. Obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.